Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje, que trata sobre o tema atividade física e adiposidade em crianças. Bem, quando nós falamos em crianças, nós temos um grave problema de saúde pública para resolver, que é o aumento no número de casos de sobrepeso e obesidade. E o aumento no sobrepeso e obesidade nas crianças acontece devido a uma série de fatores, mas principalmente fatores relacionados ao estilo de vida. Então você tem aí alimentação inadequada, baixo nível de atividade física e restrição de sono. Analisando cada um desses três fatores e começando pela alimentação inadequada, o número de crianças que têm ingerido alimentos ultraprocessados, ricos em sódio, gorduras saturadas e açúcares refinados tem aumentado significativamente quando você compara com crianças de décadas passadas. Então as crianças estão ingerindo mais salgadinhos, sorvetes, biscoitos recheados e por aí vai. E esses alimentos por si só colaboram para o aumento dos casos de sobrepeso e obesidade nas crianças. Analisando a questão da atividade física, o comportamento sedentário das crianças também tem aumentado bastante quando você compara com as crianças de décadas passadas. Ou seja, as crianças têm passado mais tempo na posição sentada ou deitada, usando telas como, por exemplo, a televisão, o computador, o celular, o tablet. E o comportamento sedentário por si só colabora para o aumento nos casos de sobrepeso e obesidade. E não é só isso não. O nível de atividade física de deslocamento das crianças também tem diminuído muito, ou seja, as crianças estão se deslocando menos a pé. As crianças têm se envolvido menos em exercício físico, têm se envolvido menos em esportes individuais ou coletivos. Então, quando você soma tudo isso, todo esse baixo nível de atividade física, e aumento no nível de comportamento sedentário, você tem aí também um outro fator poderosíssimo para o aumento nos casos de sobrepeso e obesidade nas crianças. E quanto à restrição de sono, as crianças têm dormido menos do que o necessário quando comparado com crianças de décadas passadas. Você tem uma certa quantidade de horas que você precisa dormir para o restabelecimento da sua saúde física, mental, emocional e cognitiva. As crianças estão dormindo menos e aí você tem vários problemas ocasionados por essa restrição de sono e um deles é o aumento nos casos de sobrepeso e obesidade, principalmente obesidade abdominal. E por que as crianças estão dormindo menos? Porque elas estão usando mais telas. Tem uma série de motivos, Mas um deles é porque elas estão usando mais telas, principalmente tablets e celulares. Então, quando você junta esses três fatores, alimentação inadequada, baixo nível de atividade física, alto nível de comportamento sedentário, baixo envolvimento em exercício físico e em esportes, e restrição de sono, você tem aí três fatores poderosíssimos para o aumento nos casos de sobrepeso e obesidade nas crianças. E qual é o problema em se aumentar os casos de obesidade na infância? Nós temos dois problemas, basicamente. O primeiro é que a obesidade por si só traz uma série de malefícios para a saúde, inclusive para a saúde das crianças. Você tem aí aumentos significativos nas chances de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas como a diabetes do tipo 2, inclusive os casos de diabetes do tipo 2 em crianças têm aumentado significativamente, que era uma doença que era muito mais comum se diagnosticar em adultos a partir dos 40 anos. Hoje você já está observando casos de diabetes do tipo 2 em crianças. Você tem aí problemas relacionados à dislipidemia, colesterol alto, triglicerídeos altos, casos de câncer provocados pelo alto nível de adiposidade, problemas articulares, problemas inclusive sociais e comportamentais. Então você tem uma série de prejuízos. E o segundo problema é que geralmente crianças obesas, sobrepesadas e obesas, mas principalmente obesas, provavelmente vão se tornar adultos sobrepesados e obesos. Porque como é uma questão que na maioria das vezes está envolvida com questões comportamentais, com questões relacionadas a hábitos de estilo de vida, a criança tende a manter esse hábito, levá-lo para a adolescência e da adolescência para a idade adulta. Portanto, crianças obesas provavelmente vão ser adultos obesos. Tem exceções? Claro que tem exceções, mas no geral, na média, provavelmente crianças obesas vão ser adultos obesos porque eles tendem a levar os hábitos para a idade adulta.
E aí você tem a atividade física como forma de combater o sobrepeso e a obesidade em crianças. É claro que essa intervenção de atividade física não deve vir sozinha, ela deve vir acompanhada com intervenção nutricional, com higiene do sono, mas ela por si só colabora e colabora significativamente para combater o sobrepeso e a obesidade em crianças. E quando nós falamos em atividade física para crianças, nós estamos falando em atividade física em todos os níveis. Eu não estou falando só aqui de colocar as crianças para se envolverem em exercício físico ou em esportes, mas também diminuir o seu comportamento sedentário, ou seja, elas precisam se deslocar mais a pé, fazerem atividades domésticas, enfim, aumentar o nível de atividade física geral, aumentar o nível de atividade física de lazer, inclusive se envolverem em exercício físico e em esportes, individuais ou coletivos. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela considera as escolas um cenário ideal para promover a atividade física em crianças e combater o sobrepeso e a obesidade. Então, quando eu falei que quando nós podemos usar a atividade física para combater a obesidade e o sobrepeso em crianças, e falei que nós precisamos pensar em todos os níveis, são em todos os níveis. Então nós temos aí atividade física de lazer, atividade física de deslocamento, exercício físico, esportes, inclusive atividade física dentro das escolas. Por que dentro das escolas? Nós temos dentro das escolas a disciplina de educação física. E essa disciplina tem um poder muito forte para promover a atividade física nas crianças, não apenas com aulas práticas, porque com as aulas práticas você aumenta o nível de atividade física das crianças, né? Mas promover no sentido de incentivar as crianças a serem mais ativas fisicamente, inclusive fora da escola. Ou seja, é importante que as crianças façam aulas práticas para aumentar o nível de atividade física delas, para aumentar a aptidão física delas, mas também elas precisam entender a importância da atividade física fora das escolas. Então é preciso falar para as crianças os vários benefícios da atividade física. É preciso que elas entendam que é preciso ser ativo fisicamente fora do contexto escolar, que é preciso se envolver com exercício físico, que é preciso se envolver com esportes, né? Então a escola aí talvez seja o celeiro aí, né? O ponto inicial para a gente começar a promover a atividade física nas crianças e aumentar os seus níveis de atividade física. Esse estudo do grupo do Kremlin em 2010 verificou efeitos positivos de um programa de atividade física em vários parâmetros de saúde em crianças, incluindo efeitos no somatório de dobras cutâneas. Esse estudo do grupo do Kremlin foi feito no contexto escolar e eles verificaram que um programa de atividade física dentro das escolas, além de melhorar a saúde em vários parâmetros nas crianças, ainda diminuiu a quantidade de gordura corporal. E falando nesse aspecto, eu quero mostrar um estudo para vocês. Esse estudo ele foi publicado no Scandinavian Journal of Medicine Science Sports em 2020, né? Scandinavian Journal of Medicine Science Sports. Esse estudo, inclusive, foi do Kremlin, né? Mas o autor principal que foi o Rodrigo Lima, e ele é intitulado o seguinte: os efeitos causais de uma intervenção de atividade física na adiposidade em crianças. Então vamos ver como é que foi feito esse estudo. Eles pegaram ali 500 crianças, né, arredondando, porque foram 499 crianças, e esse estudo, na verdade, foi uma análise secundária, ou seja, eles pegaram um estudo principal, eles pegaram dados de um estudo principal e fizeram análises estatísticas a partir desses dados. E aí, a isso, nós damos o nome de análise secundária. Enfim, nesse estudo, as crianças eram submetidas a 3 aulas semanais de educação física por lei, só que no grupo intervenção, elas faziam 2 aulas a mais. E tinha um grupo controle. O que é que o grupo controle fazia? Fazia apenas as 3 aulas de educação física por lei. E o grupo intervenção, além de fazer essas aulas de educação física, faziam 2 aulas a mais. Ou seja, elas faziam educação física, elas faziam atividade física de segunda a sexta. E aí, como é que foi o protocolo de atividade física dessas crianças? Todos os dias elas faziam atividades curtas, de 2 a 5 minutos. E essas atividades,
incluíam habilidades motoras, como pular corda, se equilibrar numa perna, jogos de força, né? Por exemplo, aquele de puxar a corda, tarefas de coordenação, enfim, uma série de atividades. Mas também elas recebiam orientações para fazer atividade física em casa. Era tipo uma tarefinha de casa, né? E aí, nessa tarefinha de casa, era uma coisa muito simples. Eram 10 minutos de atividade física em casa, que incluíam atividades aeróbicas, atividades de força e atividades de habilidades motoras, como equilíbrio, subir e descer escadas, pular corda, etc. Era uma série de atividades, né? E aí, o que é que nós podemos observar? Aqui nós temos uma tabela e eu queria que você observasse principalmente os dados relacionados à aptidão física e adiposidade corporal, ou seja, a gordura corporal nas crianças, né? A aptidão física saiu de 5,65 para 6,83, ou seja, você teve um aumento na aptidão física, ou melhor, na aptidão aeróbica dessas crianças. Elas ganharam condicionamento aeróbico, condicionamento cardiorrespiratório, né? Quanto à adiposidade, elas saíram de 32,25 para 32,19. Aí eu queria que você prestasse bem atenção a esses valores, porque na conclusão nós temos o seguinte: o estudo concluiu o seguinte: nossos resultados fornecem evidências para o estresse metabólico positivo causado pela intervenção em atividade física que resultou em níveis baixos de adiposidade em crianças expostas à intervenção. Veja, aí você pode me perguntar, como assim a intervenção em atividade física resultou em níveis baixos de adiposidade corporal nas crianças, se elas saíram de 32 para 32, ou seja, praticamente não mudou nada? E aí veja, quando nós pegamos um estudo de intervenção, onde você tem uma quantidade muito grande de pessoas, como por exemplo 500 crianças, é importante você não observar apenas os dados de intervenção, do grupo intervenção, mas também os resultados do grupo controle. Então veja, observe que o grupo intervenção saiu de 32,25 para 32,19. No entanto, o grupo controle, ou seja, o grupo das crianças que fizeram apenas as 3 aulas normais de educação física, elas saíram de 31,88 para 34,89. Ou seja, as crianças que fizeram apenas aquelas 3 aulas de educação física, elas aumentaram a sua adiposidade corporal, enquanto as crianças que fizeram 2 aulas a mais, inclusive levaram tarefas para casa, né, tarefas de atividade física para casa, tiveram uma manutenção. Aí, baseado nisso, nós podemos dizer, os autores concluíram que elas tiveram baixos níveis de adiposidade, porque houve uma comparação do grupo intervenção com o grupo controle, né, e tiveram impactos positivos na aptidão aeróbica, como nós podemos observar nesses valores aqui, que saiu de 5,65 para 6,83. E aí um dado interessante é que foi observado que as altas intensidades de atividade física podem ser preferíveis para visar a adiposidade corporal em crianças. Ou seja, quando nós pensamos em diminuir a gordura corporal das crianças, é melhor utilizar atividades com altas intensidades. Atividades com altas intensidades são mais eficientes para promover a perda de gordura corporal em crianças. Enfim, a mensagem dessa mini aula é mostrar que intervenções de atividade física na escola podem ser um fator poderoso para combater os casos de sobrepeso e obesidade nas crianças. Ok? Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.